quero convidar você a ouvir o que o Espírito tem a te dizer neste momento. Nós vamos falar sobre buscando a paz. Nós vamos para a quarta parte, né, desse tema, e nós vamos a Daniel 9. Nós temos aqui compreendido que Deus, Ele deseja abençoar a vida do homem, que Deus deseja se aproximar, e Deus só se aproxima quando o homem ele consente, ele dá a liberdade a este Deus. A palavra diz que aonde há liberdade, ali está o Espírito de Deus. E quando nós resistimos, não convidamos, não permitimos, Deus não entra. Ele vai respeitar, certo? A posição que está se tomando. Então, é importante que haja em nós um interesse também por Deus. Deus tem interesse por nós. E nós sempre temos dito, não podemos negar esse interesse, porque Ele enviou o Filho dele para morrer por nossas vidas. Então não temos como dizer, não, Deus não me ama. Não, Deus lhe ama. Agora, o relacionamento que eu posso ter com Ele, isso não depende só de Deus, isso depende de mim, não é? Se eu não quero a Deus, como disse, Ele vai me deixar livre. Mas se eu buscar e desejar, Ele vai se manifestar. Então Ele nos trouxe essa paz, a paz para que nós pudéssemos ter este envolvimento com Ele. E como iniciou Daniel um diálogo com Deus por meio da oração? Como foi que ele se aproximou mais de Deus na sua dor, no seu momento de dificuldade? Vejamos, Daniel 9, ontem nós vimos aqui o versículo 13, eu vou só ler e a gente prossegue com o 4. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum e saco e cinza. Então ele busca a face do Senhor, ele se humilha, ele começa a buscar a Deus orando, falando com Deus, abrindo o seu coração. E ele diz no versículo 4, e orei ao Senhor meu Deus e confessei. Então ele começa a falar com Deus e começa a confessar. O que seria então confessar? Por que que ele está fazendo isso? O que é que realmente Daniel está falando para Deus? Ora, ele está falando para Deus que ele admite os seus erros. Confessar é admitir. Então ele admite seus erros. Ele não quer sustentar, ele sabe que ele errou. Ele sabe que o povo dele errou. Ele sabe que o povo não quis mais andar com Deus. Por quê? Porque houve erros. Quando um homem ele anda sem Deus, ele erra, ele transgride. Por quê? Porque ele não tem em si a capacidade de avaliar a sua vida, seus atos, avaliar seus pensamentos. Ele perdeu essa noção que está em Deus. Mas o homem sem Deus, volta a dizer, ele se perde, ele erra. E a palavra então me diz que ele começou a buscar a face do Senhor e começou então a orar e admitir seus erros. Ele disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então ele olha para Deus e fala das características de Deus. Ele sabe que Deus é grande, Deus é supremo, é o Criador, Ele é todo-poderoso, Deus grande e tremendo, que realiza, faz seus feitos, mas também Ele é tremendo porque Ele Ele manifesta o juízo. Não é? Deus, Ele é tremendo nesse sentido. E diz que guardas a aliança. Deus, Ele fez aliança com o povo de Israel. Deus fez acordo, fez pactos com o povo de Israel. E Deus fez um pacto com a tua vida. Ele fez uma aliança contigo através do Senhor Jesus Cristo. Logicamente, volto a dizer, Deus, Ele respeita
se você o busca, se você tem um interesse em fazer uma aliança com Ele, não é? Ele quer, Ele fez, Ele realizou esta aliança. Então, a aliança que Ele fez, ela começa como uma aliança unilateral. Deus faz aliança e não tem ninguém para fazer aliança com Ele. A partir do momento que você decide se unir a Deus nessa paz que Ele promove, então você está entrando em concordância com esse Deus. Não é? Você está fazendo um acordo bilateral, onde Deus faz a parte dele e você fará a sua parte. A parte de Deus e a sua parte exige uma fidelidade àquele compromisso assumido. Tá bom? Então, ele diz que guardas a aliança. Ele diz que Deus, Ele é fiel. Deus, quando Ele faz uma aliança, Ele não desmancha, não. Ele não quebra contratos, não. Ele não rasga contratos. Ele tem uma palavra, e a palavra dele é uma só. Não é? É uma só, Ele não muda. Nós vamos encontrar lá em Apocalipse que o anticristo, ele vai fazer um acordo durante um período, e depois desse período ele rasga, porque tem sido assim. O homem não tem uma marca mais forte do mal. Nós temos que admitir isso. Podemos negar, não é? Que assumimos compromisso e quebramos compromisso com muita facilidade. E essa tem sido a cultura, né, que tem sido desenvolvida na vida do homem. E nós temos que ter cuidado, porque isso não vem de Deus. Deus não é assim. Então Deus faz aliança e Ele guarda a aliança. Ele vai até o fim, como Cristo foi até o fim, cumprindo a parte dele em favor de nossas vidas, para que esta aliança pudesse realmente vir a existir, ser legalizada. Jesus precisou morrer na cruz do Calvário. Então ele guarda a aliança e a misericórdia. Ou seja, Deus, Ele permanece sensível à miséria do homem e quer fazer com que o homem seja alcançado. Ele ainda fala, Ele faz isto para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele não quer dizer que Ele faz acepção, mas aqueles que guardam, aqueles que respondem a esta aliança, são fiéis a Deus, de forma justa, vão ser alcançadas. Por quê? Porque aceitaram uma nova vida que Deus está dando, uma nova oportunidade de vida, melhor dizendo, uma nova oportunidade, de forma que a aliança está aí. Você quer construir o melhor. Nós temos falado essa semana sobre buscando a paz. Por quê? Porque todos, quando estamos no início de um novo ano, nós queremos construir e não sabemos construir. E todo ano é a mesma coisa. Nós olhamos para trás e vimos rastros, muitas vezes, de tragédias, de coisas que não foram boas, de frustrações, não é? De forma, amado, que nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, precisamos nos unir a Ele, para que este ano você construa algo realmente sólido, como temos aqui falado. Bom, aí ele continua dizendo no versículo 5: pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Ele declara os seus erros. Ele não esconde de Deus que o seu povo errou, que o seu povo transgrediu, que o seu povo quebrou a aliança. Isso é muito importante, amado, nós compreendermos e tomarmos esta posição. Se você se prostituiu, diga para Deus que você está arrependido e que você não quer mais isto, e que você precisa da ajuda dele, e que você aceita esta aliança, e que você aceita o Senhor Jesus em sua vida. Mas o que significa o Senhor Jesus em sua vida? Significa Ele lhe dominando, Ele lhe controlando. Para quê? Ele vai me escravizar, pastor? Não vai lhe escravizar. Ele vai lhe dar direção para aquilo que você precisa, para aquilo que você necessita, para fazer você feliz. Não deixe
o diabo colocar outro pensamento, porque existe o pensamento de que a pessoa que se envolve com Deus fica alienado. Amado, já disse isso uma vez, sou alienado a Deus. E as pessoas são alienadas aqui, a prostituição, a mentira, o roubo, a perversidade, a pensamentos que não são de Deus. A gente é alienado a alguma coisa então não é essa coisa da religião. Eu sei que existem religiões e religiões, igrejas e igrejas, pastores e pastores, sacerdotes e sacerdotes, mas nós estamos aqui falando de Cristo, nós estamos falando de pureza, nós estamos falando aqui daquele que nos ama, daquele que é sensível, daquele que quer nos ajudar. Ele não entra na minha vida forçando, mas Ele deseja, Ele me convida a andar com Ele, porque Ele pode me ajudar, porque Ele conhece a minha dor, porque Ele é misericordioso, como vimos aqui. Mas, da parte do homem, nós precisamos compreender o seguinte, olha, precisamos admitir os nossos erros se desejamos a transformação e as bênçãos de Deus em nossas vidas. Ele diz ainda, continuando nesse diálogo com Deus, ele se aprofunda nessa confissão, dizendo, pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes. E aqui eu quero chamar a sua atenção, o que é o rebelde? É aquele que tem consciência do que Deus quer e continua fazendo o errado. Talvez você não tenha nenhuma consciência do que Deus quer. Talvez você não seja essa pessoa rebelde, mas que precisa de ajuda e que Deus quer ajudar. Eu digo para você que uma pessoa que esteja muitos anos dentro de uma igreja, e aqui eu falo para todos nós crentes, temos a consciência de não estamos fazendo, nós estamos sendo rebeldes a Deus, devemos ter cuidado, não é? Devemos nos aliar a este Senhor. Fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Aí ele diz, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram. Aí o sacerdote está lá, homem de Deus, falando, pregando, ensinando, orientando, e a pessoa não faz rebeldia. Não deu ouvido ao sacerdote, não deu ouvido à palavra de Deus, não deu ouvido à orientação do Senhor, que muitas vezes vem a palavra rema que fala lá diretamente ao coração e diz, se posicione. Você precisa se posicionar, você precisa viver a vontade de Deus, você precisa reconhecer seus erros, você precisa reconhecer e admitir a sua resistência à palavra de Deus. Então devemos ser sinceros, e eu quero convidar você a dar estes passos tão importantes, que vão conduzir você àquilo que você tanto deseja, porque os pensamentos de Deus, como ele diz, são pensamentos de paz, para te dar aquilo que você quer, aquilo que você espera, aquilo que você deseja, aquilo que é bom, amém? Te desejar coisas ruins que vão nos destruir, Deus não vai cooperar com a obra dessa, de jeito nenhum, porque Ele nos ama, mesmo que nós não estejamos compreendendo, Ele sabe o que é bom e o que não é. Que Deus abençoe a sua vida.